Estamos ao vivo. Nossa. Então, vamos lá. Boa noite a todos vocês aqui que nos escutam, né? Salve Maria Santíssima. Nossa, a garganta tá falhando. Então, voltamos aqui à nossa rotina de lives. Foi muito interrompida esses dias. Foi uma semana bem corrida, né? Seja bem-vindo aí, Peter. Pessoal chegar, esperar o pessoal chegar aqui. As pessoas indo chegando. Mas a semana foi bem corrida, bem atordoada, etc. Aqui, pessoalmente falando, tá? Então, eu estive até pouco tempo aqui na página, moderando, né? Respondendo perguntas. Foi bem mais complicado, né? E realmente fazer lives foi complicado, né? Por conta do tempo. E a gente parou a leitura, estava prestes a encerrar aqui o livro, né? Dar uma continuidade aí no livro 2, né? Dos Miseráveis. A gente começar a compreender essa narrativa e ir em frente, certo? Então, a gente tinha parado anteriormente, né? Retomando aqui para quem não está lembrado também, são 40, geralmente 40 minutos no máximo, né? Não tem um tempo mínimo, mas um tempo máximo de 40 minutos para não ficar muito extenso e tal, e perder o fio da meada narrativa na história, né? Seja bem-vindo aí, Will. E a gente conseguir compreender melhor a história, né? Os personagens e tentar ver como é que isso vai se aplicando na nossa vida, né? Principalmente de oração, estudos e todo o resto, certo? Grande Heitor que faz parte lá do nosso grupo do livro do Minha Biblioteca Católica. Não, perdão, Biblioteca Católica não, é do Guia Prático para Católicos. É porque eu olhei pro negócio aqui da minha biblioteca e associei uma coisa com a outra. Tá sempre lá presente nas nossas reuniões, né? Samuel também, sejam todos bem-vindos, né? Como estava falando, a gente vai dar continuidade hoje, se Deus quiser. A gente termina o nosso capítulo, né? Obrigado, Samuel. Obrigado pelo elogio. Vamos continuar em frente, né? Tem muita coisa boa para sair ainda. A gente tá, eu e meu grande parceiro editor, né, Cruz, a gente tá trabalhando já no segundo livro que a gente vai lançar aqui na página, tá? Pra quem não sabe, a gente já lançou um. Um é mais um livro assim, um auxílio, sabe? Não é um guia, não é nada assim, nossa, apesar de ter o nome guia, né? Mas não é algo assim, nossa, como se fosse um guru espiritual. Não, é só uma breve orientação, ou seja, tem alguns trechos importantes ali, né, do que você fazer espiritualmente. Então, como é que eu faço jejum, todos os tipos de jejum, oração, quais são as melhores orações, né, esmola, como é que eu faço esmola, por que dar esmola, enfim, né, por que tem esse tripé, jejum, oração e esmola, né. A gente fala também sobre os sacramentos, já vou começar agora na igreja, que são os sacramentos que eu busco, né, quais são os iniciais, assim, para eu ter, né, ter uma vida espiritual decente, né, enfim, a gente já fez esse livro, né? Também sobre estudo, o que estudar, a gente passou uma lista boa de livros, né? E agora a gente está fazendo um sobre, né, sobre leitura, né, sobre história. Então, o que a gente está fazendo? A gente está pegando toda a história da igreja, tudo que fala mal da história da igreja, né? Tudo não, que tem muita coisa, mas a maioria das coisas que falam mal contra a igreja, a igreja escravizou negro, Inquisição, né? A igreja criou Maria porque é um símbolo pagão, a vida dos santos, isso aqui, enfim. A gente criou tudo isso, tá? Esses questionamentos, e a gente está respondendo um a um, com fontes, com citações, com personagens históricos, enfim, né? Então vai ficar um trabalho bem bacana, bem extenso, tá? E vai ser valoroso, né? Vai ser valoroso, eu acho que pelo menos na igreja eu nunca vi ninguém fazer isso. Já vi alguns santos fazerem tipo história das heresias, né, para através das heresias ali defender a fé da igreja, mas você fazer um remonte histórico de todas as difamações que a igreja sofreu
responder a elas um a um. Eu acho que nunca vi ninguém fazer nesse sentido, não. Já vi algumas pessoas fazerem assim, uma apologética, né? Pega ali, responde, não, porque aconteceu aquilo, e só explica para a pessoa, né, como é, mas a gente não vai parar nisso aí não, a gente vai explicar, obviamente, né, esses erros, mas a gente vai dar um corpo a mais nisso, né, o meu caro amigo oriental aí, Palai Logos, sempre dá as informações, seja bem-vindo aí, mas é isso, chega de enrolação, né, senão a gente não vai conseguir adiantar hoje e tirar o atraso desses dias. A gente parou no capítulo 12, né? Quando falar sobre o bispo. A gente já saiu um pouco do foco do Jean, do ladrão, né? Que fugiu, né? Enfim, quem quiser saber o restante da história que a gente já pegou, tá lá gravado no GTV. Vou botar no YouTube também. Mas é isso, vamos lá. Capítulo 12, o bispo trabalha. Então ele vai seguinte. No dia seguinte, ao nascer do sol, Monsenhor Bienvenu passeava no jardim quando a senhora Magloire correu em sua direção completamente aflita. Monsenhor, Monsenhor, gritou ela. Vossa Grandeza sabe onde está a cesta com a pataria? Sei, respondeu o bispo. Bendito seja o senhor, tornou ela. Eu não sabia que fim tinha levado. O bispo acabava de apanhar a cesta em um canteiro e entregou-a à senhora Magloire. Aí a tem. Mas não há nada dentro, disse ela. E os talheres? Explicou o bispo. Então é a prata que procura? Não sei onde está. Jesus, senhor, então foi roubada. Foi o homem de ontem à noite que a roubou. Num piscar de olhos, a senhora Magloire, com toda a velocidade que tinha, correu ao oratório, entrou na alcova e voltou até o bispo. Este acabara de abaixar-se e contemplava com a maior tristeza uma planta quebrada pela cesta que caíra pela platibanda. Ao ouvir os gritos da senhora Magloire, ergueu-se. Monsenhor, o homem foi-se embora e a prata foi roubada. Ao fazer essa exclamação, seus olhos bateram em um ângulo do jardim, onde viam-se traços recentes de escalada, e um caibro havia sido arrancado. Olhe, foi por ali que ele fugiu, saltou para a viela cochifilé. Que maldade, roubou nossos talheres. O bispo ficou silencioso por um momento depois. Com um olhar sério, disse calmamente a senhora Magloire. Antes de mais nada, aquela prataria nos pertencia? A senhora Magloire ficou sem saber o que dizer. Mais um momento de silêncio, o bispo prosseguiu. Senhora Magloire, havia muito que eu era ilícito possuidor daquela prata. Ela pertencia aos pobres. E quem era aquele homem? Um pobre, evidentemente. Ai, meu Deus, replicou a senhora Magloire. Não é por mim, nem pela senhorita Baptistine, que para nós tanto faz. Mas é por sua causa, monsenhor. Como vossa grandeza irá comer agora? O bispo encarou-a com um ar de espanto e respondeu. Ora essa! Então não há talheres de estanho? A senhora Magloire deu de ombros. O estanho te deixa mau cheiro. Nesse caso, talheres de ferro. A senhora Magloire fez uma careta expressiva. O ferro deixa gosto. Então, talheres de madeira, disse o bispo. Daí a alguns instantes ele almoçava àquela mesma mesa em que Jean Valjean, no dia anterior, estivera sentado. Enquanto comia, Monsenhor Bienvenu dizia, gracejando à irmã, que não falava uma palavra, e a senhora Magloire, que resmungava baixinho, que não é preciso garfo nem colher, mesmo de madeira, para molhar um bocado de pão numa xícara de leite. Também, cada ideia, falava sozinha a senhora Magloire, andando para lá e para cá. Recolher um homem daquele e mandá-lo dormir bem ao lado. Ainda bem que só roubou, santo Deus. Só de me lembrar me dá arrepios. No instante que o bispo e sua irmã iam levantar-se da mesa, bateram à porta. Entre, disse o bispo. A porta se abriu, um estranho e violento grupo apareceu na soleira. 3 homens agarravam outro pelo pescoço. Eram 3 soldados de Jean Valjean. Um cabo, que parecia chefiar o grupo, avançou em direção ao bispo, fazendo a continência militar e disse: Monsenhor. Ao ouvir essa palavra, Jean Valjean parecia prostrado e ergueu a cabeça com ar de assombro e murmurou: Monsenhor, não era então abade? Silêncio, disse um soldado. É o senhor bispo. Monsenhor Bienvenu aproximou-se com a presteza que lhe permitia sua idade avançada. Então voltou, exclamou olhando para Jean Valjean. Estimo muito vê-lo, mas então, dele também os castiçais são de prata como o resto, como que pode obter uns 200 francos? Por que não os levou juntamente com seus talheres? Jean Valjean abriu os olhos e encarou o venerável bispo com uma expressão que nenhuma língua humana poderia traduzir. Então o queixão me diz a verdade, monsenhor? Perguntou o que chefiava. Nós o encontramos, ele andava como alguém que foge, foi preso para averiguação, levava esta prataria. E disse aos senhores, atalhou o bispo sorrindo, que a tinha recebido de um pobre padre na casa de quem passara a noite?
Vejo que foi isso. E os senhores trouxeram-no aqui? Foi um engano. Sendo assim, replicou o chefe, podemos soltá-lo? Sem dúvida, respondeu o bispo. Os soldados largaram Jean Valjean, que recuou. É verdade que estamos soltando? Exclamou ele em voz quase inarticulada e como se falasse dormindo. É verdade, está solto, não ouviu? Disse um soldado. Meu amigo, disse o bispo, antes de ir embora, pegue os castiçais. Foi até a lareira, pegou os 2 castiçais de prata e os entregou a Jean Valjean. As 2 mulheres viam o que fazia sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto, sem lançar um olhar que pudesse constrangê-lo. Jean Valjean tremia inteiro, pegou os 2 castiçais maquinalmente com ar desvairado. Agora, disse o bispo, vá em paz. A propósito, quando voltar, meu amigo, não precisa passar pelo jardim. Pode sempre entrar e sair pela porta da rua. Ela está fechada apenas por uma tramela, seja de dia ou de noite. E, voltando-se para os soldados, acrescentou: os senhores podem retirar-se. Os soldados afastaram-se. Jean Valjean sentiu como quem fosse desmaiar. O bispo aproximou-se dele e disse em voz baixa: não se esqueça. Jamais se esqueça de que me prometeu empregar este dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean Valjean, que não tinha lembrança alguma de ter prometido o que quer que fosse, ficou sem saber o que dizer. O bispo carregara nas palavras que proferiu, retomou com solenidade. Jean Valjean, meu irmão, lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acabo de comprar. Furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. Então, com a continuação, né, nós vimos que todo aquele drama, né, do ladrão que roubou a prataria, fugiu, ainda ia matar o bispo, né? A gente viu, né? E ele não matou porque ele viu uma espécie de santidade, uma espécie de aura ao redor dele, né? E se compadeceu e evitou fazer qualquer tipo de mal mais grave, mas se contentou apenas em roubar e fugir, né? Logo em seguida ele é pego, retoma a casa do bispo, né? E a reação que o bispo tem, primeiro a reação que ele tem ao saber que foi roubado, né? Quem hoje tem uma reação como essa, né? Hoje ele tinha ali uns talheres, né? Quando se fala talheres ali, não é só uma questão de, não é só um talher solto ou 3, não, é um conjunto, é um jogo de talheres. Então, tem vários talheres ali, 10, 20, 30, né? Todos de prata, né? Isso custa uma fortuna. Quem de nós hoje a gente, as pessoas no caso, né? E aí confirma aquilo que eu falei, né? A visão dele de como um santo, né? O desapego que ele tem do bem das coisas. Lembra muito o que Santa Teresa ensina, né? Que é o princípio da santidade, que é o desapego deste mundo, né? Mas não é um desapego no sentido só, um desleixo. Aconteceu, deixa pra lá, né? Tem muitas pessoas que são assim, né? Não é um defeito em si mesmo, mas é uma coisa, é uma condição humana, né? Isso aí varia de personalidade para personalidade, mas é um desapego no sentido de que ele realmente sabia que aquilo não pertencia a ele, e sabendo que não pertence a ele, ele age com a naturalidade de que alguém que precisava o levou, né? Ou seja, que aquele serviço dele, né, que ele sempre disse que era dedicado aos pobres, foi levado e foi jogado fora, né? Foi jogado, entregue a quem precisava, né? Então, isso é muito interessante. Mas mais ainda, ele dá outro sinal de desapego, que é quando volta, né? Ele poderia, em uma certa hora, a uma certa feita, mudar assim, de comportamento e dizer, não, quer saber? Realmente ele roubou e colocar a culpa nele, mas a perspicácia dele, e aí é que vem, né? Ele tinha lido o sujeito, ele leu a vida do sujeito, ou seja, ele leu que ao observar a alma daquele sujeito, ao ter contato com ele, ele percebia as máculas que a alma daquele sujeito carregava por ter sido preso injustamente, por ter passado por vários processos de fuga e não ter conseguido retomar, né, etc. Então, a inteligência comum, a inteligência humana, né, ela olha para as coisas e ela lê por dentro, né? Inteligência vem disso, né? É uma junção de 2 palavras no latim, chama-se intus mais legere, né? Ou seja, intus interior, legere leitura. Então, você consegue pela inteligência perceber internamente as coisas, né? Você consegue olhá-las por dentro, não só com a sua camada superficial, sua camada de fora, né? A inteligência do santo, né, que a gente sempre fala, ou seja, você tem um santo, por mais que ele não seja um doutor, um estudioso, mas ele é inteligente, né? Mas a inteligência dele é perspicaz porque ele lê a alma humana, então ele consegue, né, em certo sentido, pegar
pessoa humana que ele encontra e não só enxergar ela por um papel, por algo que ele projeta nela, mas como ela é, mas mais ainda, né? Como ela está, porque às vezes você pode enxergar a pessoa da forma como ela é, ou seja, você enxerga ela como uma pessoa, né, com seus defeitos, com suas. Ah, obrigado, Camila, por me avisar. O coisa tá baixo. Tava aqui embaixo o microfone. Mas enfim, continuando. Você pode é, você pode ler a pessoa por dentro, né, e percebê-la como ela é, com seus defeitos, com as suas coisas, mas nem sempre, né, aquelas virtudes, aqueles bens, aqueles defeitos vão estar dizendo como ela é de fato, porque aquilo ali indica algo dela, mas não indica por que ela se tornou assim, né? E o santo ele consegue ir mais fundo ainda, ele consegue perceber as causas disso. E ele sabia que a causa dele ter roubado, a causa da queda dele na tentação, era justamente o desespero, a incerteza de como eu vou sair, viver num mundo em que eu não consigo arranjar um sustento, no mundo onde todos me enxotam de qualquer forma possível, no mundo onde parece que nem Deus abre a esperança para mim. E aí o bispo tem essa percepção, né? E percebendo isso, ele vai e não somente deixa que leve a prataria, mas leva e pede para entrega também o castiçal, né? E aí talvez uma coisa que eu de imediato pensei assim, eu falei assim, mas talvez ele estivesse mentindo, né? Porque ele disse pro como é que se diz? Pro policial, né? Pro soldado, né? Que ele tinha dado para ele, né? Ele tinha dado a prataria, né? Depois eu compreendi o que ele quis dizer com isso. Na verdade, não é que ele tinha dado assim, ele pegou assim e falou, tome. Não. É que ele, na sua vivência, né, enquanto bispo, ele tinha plena consciência de que nada que estava dentro da casa dele pertencia diretamente a ele, mas ao voto que ele tinha feito desde o começo, que era justamente de que tudo que ele tivesse pertenceria aos pobres. Então, em certo sentido, né, em lato sensu, ou seja, qualquer pessoa que adentrasse a casa dele, né, e quisesse pegar alguma coisa, ainda que ele não soubesse de antemão, ele não se chatearia ou ele não se deixaria levar por um sentimento de raiva, injustiça, etc. Porque ele tem a plena consciência de que qualquer bem que ele carrega ali não é propriamente dele, mas é daqueles a quem ele serve, aqueles a quem ele, né, se dirige ao serviço, né? Então, aí você entende por que ele não está mentindo pro soldado. Porque se ele tem uma visão de um santo, ele não poderia estar mentindo ali. Ele não poderia estar dizendo uma coisa que na verdade não aconteceu. Mas na verdade não é isso. Ele está dizendo uma coisa que ele já estava predisposto a fazer, independentemente do Jean pegar as coisas dele ou não pegar, né? Aí por isso que eu sempre falo. Esses dias veio um rapaz aqui no direct, ele falando sobre a questão do pecado venial. Não, porque eu confessei o pecado venial, na hora da confissão eu fiquei incerto se eu pequei ou não pequei, aí eu confessei um pecado mortal antigo, né? Aí eu falei, cara, beleza, você pode fazer isso aí, né? Mas isso aí não resolve o seu problema, entendeu? Porque você vai continuar fazendo isso aí e você vai perder a sinceridade. Talvez até no futuro a sua consciência se feche a reconhecer seus erros. Porque você vai repetindo o comportamento. Então vou me confessar. Vou lá para um momento onde eu deveria contar os meus erros. E eu conto erros passados ou eu invento. Você vai começar a se acostumar a não reconhecer os seus verdadeiros erros. Então antes de você confessar um pecado venial, né, um pecado mortal é mais fácil. Ele salta mais aos olhos. Então é mais fácil você chegar e confessá-lo, digamos assim. Né, nas suas nuances, em tudo que você... Todas as circunstânciazinhas. Mas o pecado venial... Para quem não é um santo, é muito mais difícil fazer isso. É muito mais complicado. Porque exige um grau de aprofundamento da consciência muito maior. Então, o que é que dá para ser feito com os pecados veniais? Antes de você levá-los ao confessor, dentro do confessionário, você faz uma narrativa com relação a eles. Isso serve não só para os pecados veniais, mas serve também para os vícios, por exemplo, a gula, a luxúria, a avareza, a ira, por exemplo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, a gula. Em vez de você chegar lá, eu tenho pegado da gula, que é uma coisa muito direta, muito simples, é uma coisa que você talvez está falando só por falar, né? Você não tem essa percepção, mas você está falando só por falar. O que é que você faz? Antes de você chegar para o sacerdote dizer isso, você vai na sua oração pessoal e você vai dizer, olha, Senhor, eu pequei contra a gula, mas por que eu pequei? Porque
quando eu estava lá no meu almoço e eu comi um prato, me saciei, ainda assim eu senti aquele gosto bom da comida no meu paladar. E resolvi novamente repetir a minha refeição. Não porque eu estava com fome, mas porque eu senti aquele gosto bom e eu queria sentir aquele gosto novamente. Então eu me alimentei novamente, porque não para saciar minha fome, mas para saciar um desejo, para saciar um prazer imediato que estava contrário às necessidades do meu corpo. Que o problema não é eu sentir o prazer do alimento, o problema é quando eu busco esse prazer contrário às necessidades do meu corpo. Então, você criou a narrativa do porquê você caiu na gula. Você consegue perceber mais facilmente o seu delito, né? Você consegue perceber mais facilmente. E se você consegue fazer isso com um estigo, você vai conseguir fazer isso com o outro, né? Então, depois você vai falar, ainda assim também, Senhor, isso gera um problema, né? Ou seja, vou entrar o porquê, mas vou entrar no como, aí vou entrar no porquê também. Qual é o porquê? O porquê é que eu dou mais atenção à lei aos meus desejos primitivos, aos meus desejos primeiros, né, do que a lei de Deus. Então a lei de Deus diz, não faça a gula, é ruim, é contra, vai te fazer mal, espiritualmente, fisicamente. Mas aí eu tenho a sensação do prazer na boca e aí eu vou lá e como de novo. Então, o que está regendo as minhas atitudes não é a lei de Deus, não é a lei do Espírito, não é as virtudes, não são as virtudes. O que está regendo o meu corpo, o que está regendo o meu agir, o que está regendo a forma que eu estou atuando no mundo, são somente os meus desejos iniciais. Então, somente aqueles desejos principais. Então, essa é uma forma de você fazer o pecado venial, para que você consiga refletir e aprofundar mais nele, né? E exatamente isso, o santo, quando ele olhava a pessoa, ele via uma pessoa na frente dele, né? Ele simplesmente tinha essa percepção do sujeito, né? Uns, claro, por dons místicos, mas outros porque eles tinham a capacidade tão profunda de treinar e de investigar a sua própria consciência, que ele conseguia, pelos aspectos físicos do outro, perceber exatamente essas nuances, exatamente o como e por que fulano cometia um pecado X ou B ou C, e conseguir orientar melhor, né? E aqui a gente vê justamente no romances do livro de Victor Hugo, Os Miseráveis, o personagem principal, que é o Monsenhor, o bispo, ele mostrando exatamente essa capacidade, né? E ele consegue agir porque ele está plenamente consciente daquilo. Heitor, vai ficar assim, ela fica salva no IGTV, né? Só fazendo uma pausa aqui. Ela fica salva no IGTV e bem provável que eu baixe e coloque no YouTube depois, certo? Mas sim, vai ficar assim. Então, é assim que você percebe, dentro da literatura, como você pode, através dos exemplos, trazer isso para a sua vida, para a vida do outro, trazer isso até para compreender a vida do santo. Porque quando você vê lá, às vezes, a biografia, aquilo está muito compacto, está muito espremido. Ou está pouco espremido, perdão, né? Como se tivesse um limão na sua mão. Mas aí aquele velho ditado popular, né? Se a vida te dá um limão, faça uma boa limonada, né? Então, para você espremer bem aquilo ali, para você perceber bem profundamente, meditar, refletir, aquilo não ser só uma leitura pura que você está lendo ali, como se estivesse lendo um livro de pedagógico, né? Aquilo se torna um alimento para a alma, um alimento para o espírito, quando você aprende a espremer e perceber essas pequenas nuances da vida, né? Que quando você tem um autor bem treinado, um autor que sabe escrever bem, um autor que tem carregado em si essas experiências, ele consegue passá-las assim de uma forma muito bonita, né? E você vê exatamente isso, né? Ele dá, e no final ainda tem um ponto final, né? Que ele fala assim: não se esqueça, jamais se esqueça de que me prometeu empregar este dinheiro para tornar-se um homem de bem, né? Então, ele está confiante, né, na conversão dele através do ato de benevolência que está sendo feito diante dele. Então, ele percebe que se ele for benevolente com o sujeito, se ele der aquilo que o sujeito está precisando, né, ele vai ter uma mudança de conversão, né? Mas pode parecer até algo materialista. Eu faço um bem e você vai lá e faz de volta, né? Não, porque no final ele ainda diz assim:
Lembre-se de que já não pertence ao mal, mas sim ao bem. É sua alma que acabo de comprar, furto-a aos maus pensamentos e ao espírito de perdição para entregá-la a Deus. Ele mostra que esse ato de caridade dele é um ato, né, de entrega a Deus, um ato de entrega a... É quase um aspecto exorcismo, exorcístico, né? Então você consegue, obviamente, né? É como se você estivesse oferecendo uma esmola para a conversão de alguém. Só que no caso ali, a esmola que ele oferece é o próprio sujeito, né? E ele oferece a Deus a conversão dele. Então, é um ato completo. Isso é a caridade completa, perfeita. Porque hoje você, numa discussão muitas vezes na igreja, é tanto uma negligência do aspecto da caridade, que as pessoas ignoram. Ah, não tem tanto tato, não querem buscar, né? Ou deixam isso pro canto de rodapé, ou então pensa assim, eu faço uma caridade, eu dou meu dízimo ali. Não, não é isso, entendeu? A caridade, ela exige o auxílio diante do outro, né? Esse contato pessoa com pessoa, né? E aí, quando você nega isso, você elimina um dos aspectos. O outro aspecto é exatamente esse da salvação da alma. Então, boa noite, meu caro Vinícius. Fique à vontade, né? A gente está comentando aqui o livro do Vitor Hugo. A gente está comentando o ato de caridade do bispo diante de um sujeito que tinha acabado de roubar a casa dele, né? Pode parecer confuso, mas depois, se você quiser, a live vai ficar gravada. Você vai pegar todo o enredo da história e vai compreender melhor. Mas, o que acontece? Ele, né, o segundo aspecto da caridade é a salvação da alma. Então, às vezes, as pessoas ficam só no ativismo de, não, vamos fazer, vamos ajudar, vamos fazer o que lá. E esquece que você tem que salvar a alma daquela pessoa que você está ajudando também, né? Então, se aquele seu ato, aquele gesto seu de caridade servir para conseguir, né, aliviar o sofrimento do outro, ao mesmo tempo em que você dá ao outro um vislumbre do paraíso, um vislumbre de que é possível ter uma vida diferente, ainda que não seja aqui, essa é a caridade perfeita, né? É a ideal, entendeu? É a que todos somos chamados a praticar em algum nível ou outro nas nossas vidas, né? Então, há sempre esses conflitos, essas divisões, mas é aquilo que o Padre Paulo Ricardo sempre diz, né? A doutrina católica, ela é total, então ela é completa. Ela não pega um ponto ou outro, corta no meio, joga um pro lado e fica só com um ponto. Não, ela abraça aquilo que parece contraditório. Pode parecer contraditório que num ato meramente social, meramente caritativo, que você está ali só dando um dinheiro pro outro, dando com a comida, ou dando um bem, pode parecer algo muito materialista. Mas por trás, se a sua intenção daquele ato é carregado de uma certa forma, seja de oferecer aquele ato para a conversão de outras pessoas, até daquele próprio sujeito, aquilo se completa, se funde, né, de uma forma inimaginável, porque é como se fosse um processo quase químico, né? Você consegue juntar duas coisas inteiramente diferentes para formar uma nova, né? E essa nova basta a si mesma, ela se completa, se complementa, né? Então, você vê mais ou menos isso. E esse espírito é justamente essa opinião, né? Essa visão de vida que permite ao bispo ficar tão tranquilo no começo, né? Permite que ele esteja no começo, depois assim, depois que ele acabou de ser roubado, permite que ele continue, né, tranquilo, continue sem se preocupar com o bem, né? Vai comer com o quê? Tanto faz, come com talher de ferro, come com talher de estanho, come com de madeira, enfim, não interessa, come com a mão, né? É justamente a consciência desse ato, a consciência dessa presença que dá a ele essa força para não se abater diante de uma coisa que, para muitos, né, para todos nós, pecadores ainda no caminho da vida, da santidade, é difícil ainda de alcançar, é difícil de se pensar, né, talvez. Quer dizer, pensar até alguns pensam, né? Vamos pensar assim, mas quando a coisa exige, quando a situação acontece, é aí que nos é cobrada, né, força, né, nos é cobrada a coerência com os valores, né? Eu vi foi hoje alguém comentando aqui no Instagram mesmo, né? Uma pessoa falou assim, por que é tão difícil confiar em Deus nos momentos ruins? Aí a pessoa respondeu, porque é justamente aí que você tem que confiar.
quando tá tudo bem, você só tá fingindo que tá confiando. Então é a mesma coisa. Enquanto tá tudo bem, enquanto não aparece alguém te pedindo ajuda, enquanto não aparece alguém precisando da sua ajuda, você tá só fingindo que tá sendo caridoso. Só fingindo que tá sendo caridoso com Deus, com o próximo. Mas quando a situação se apresenta diante de você, é aí sim que você vai ser caridoso. É aí que você exerce a sua caridade, né? E aí, para finalizar, o exemplo vem disso, né? Uma frase muito boa que eu gosto de São Gregório Magno, que ele diz assim: as pessoas querem fé, mas não querem enfrentar a descrença. As pessoas querem esperança, mas não querem enfrentar a desesperança. As pessoas querem caridade, mas não querem ser caridosos com o outro, né? É como se elas quisessem, né, receber os louros da vitória sem entrar no campo de batalha, sujar a armadura, né, e empunhar as espadas, né? Então, essa é a frase de São Gregório, e nesse exemplo aqui a gente vê bem, né? A gente vê bem definida toda essa trajetória espiritual do bispo, né? Pessoal, o próximo capítulo é o 13, esse capítulo é o último. Ele é bem grande, tem 7 páginas. Eu vou deixá-lo para amanhã. Amanhã a gente termina o livro 2, perdão, né? Que, como eu expliquei na primeira live, né, são 49 livros dentro de um só. Então, é uma bíblia da literatura, praticamente, né? E nem a Bíblia, né? Você tem o Gênesis, tem Apocalipse, tem os Evangelhos, tem as cartas, tem Reis, enfim, tem vários livros dentro da Bíblia. Então, é a mesma coisa, né? E aí, cada livro tem capítulos dentro dele, né? E aí, esses 49 livros são divididos em 5 partes. A gente está na primeira parte, no livro 2. E aí vamos terminar o livro 2 amanhã, tá? A gente comenta justamente a reação que o ladrão, que quase matou o bispo, tem a esse disparate do bispo. Vamos ver qual é a força que a caridade pode exercer no coração de um homem dominado pelo mal, né? Essa é a resposta essa é a pergunta, perdão, que será respondida, né, amanhã. Então, quem assistiu, quem não assistiu, quem for assistir, não perca. Amanhã vai ser interessante. Eu nunca leio, só uma coisa para esclarecer, eu nunca leio antes do livro, nada disso, não. Era um livro que eu estava lendo sozinho, fiz a enquete lá na página, vocês aceitaram de fazer leitura comentada, e aí estou fazendo, né? Ou seja, eu leio enquanto estou aqui na live, não leio antes, né? Não faço nada programado, nenhuma reflexão programada, não. Eu vou lendo, e à medida que eu estou percebendo as coisas, eu vou falando, entendeu? Pode ser que eu esteja absolutamente tudo errado. Então você comenta aí no comentário se discordei de uma coisa, não achei assim, enfim. Fica a seu critério. Mas a ideia do projeto é o quê? Dar esse contato inicial. Eu vejo que no meio católico tem muita resistência à literatura em si. Então o pessoal é sempre assim. Ou o pessoal não se converte e não quer conhecer nada, e não quer nem estudar um catecismo, não quer ler uma Bíblia, não quer ler livro nenhum, não quer nada. Ele acha que vou na missa, reza e acabou, né? Ou o sujeito se converte, quer conhecer, e aí ele nem leu o catecismo, mas ele já quer pegar Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, aí pega lá uns livrinhos de apologética para saber como é que responde que Maria está na Bíblia, como é que responde que os santos estão na Bíblia, porque ele tem um parente, um tio, um amigo, não sei o que lá, protestante, não sei o que lá, enfim. Tudo isso tem um certo valor, tá? Que eu não vou desmerecer, até porque eu fui assim um certo tempo. Mas não dá para você viver fechado nisso. Porque isso te deixa imaturo. Isso deixa sua inteligência atrofiada. Você vive para responder aos outros. Você é como se fosse a mulher do Google, entendeu? Então, você tem que aprender. Deus te deu inteligência, não foi para isso. Ele te deu inteligência para você conhecer as coisas e para, conhecendo as coisas, conhecê-lo mais ainda. E, conhecendo-o mais ainda, amá-lo verdadeiramente. É para isso que serve a inteligência, né? Não é para ser atrofiada, não vou ler nada, não vou estudar nada, mas também não é para ser viciada. Ou seja, eu vou estudar aqui porque eu tenho que responder fulano, ciclano, aquilo outro, né? E isso vira uma alimentação de ego absurda, porque você está certo, sabe que está certo, né? Só que você não consegue mudar o estilo de vida porque a sensação de estar certo é boa demais para abandonar. Então esse é o problema. E aí o que acontece? Por que eu não vou ler literatura? Porque eu não vou ter resposta de protestante aqui. Eu não vou ter aqui. Vitor Hugo não vai me dizer quais versículos eu devo citar para o protestante para provar que Maria, né, está assunta no céu. Ele não vai me dar isso, entendeu?
Ele vai me dar o quê? Ele vai me dar uma historinha, que eu vou achar que é uma historinha de criança. Na verdade, nem de criança, que hoje em dia é quase muito difícil um pai ler para uma criança, né? Alguma historinha. Então você fica dessa forma, sem reconhecer o valor disso, com o imaginário pobre e só ou atrofiando a sua inteligência ou viciando ela. Então o objetivo é dar o contato inicial, né, com a obra de literatura e ver quão rica, quão profundo a gente pode ir através dela, né? Claro que sempre aliado à leitura do catecismo, porque você conhecendo as coisas do catecismo, né, tendo uma noção prévia das coisas, da vida dos santos, você consegue ir tirando algumas essas coisas, encontrando elas aqui, e essas coisas que você encontra aqui vão te ajudar lá também. Então é uma troca mútua, é um auxílio mútuo, né? Então, no mais, é somente isso, né? Acho que a gente cumpriu nossa cota hoje de meia hora, quase 40 minutos de live aqui. E é isso, queria agradecer quem esteve presente, né? Quem vai assistir depois. Se gostou, dá um curtizinho aí, compartilha a live, né? E é somente isso, meus caros. Até amanhã, se Deus quiser.